Deixa eu chegar aqui, vou trazer o Antônio José está aqui conosco já para conversar, é o Papagaio, conhecido Papagaio, e a gente vai trazer um histórico, não é uma notícia boa das convencionais que a gente gosta de trazer aqui, mas é bom lembrar porque quem não conhece a história do passado não pode ter um futuro, né? Ou pelo menos saber o que fazer para o futuro, né? No presente para o futuro. Então é bom sabermos o nosso passado. E Timbaúba tem um histórico que essa turma mais jovem, né? Que nasceu nos anos 80, 90, 2000, esse pessoal não conhece bem essa história, apenas de ouvir falar. E hoje eu trago aqui o Antônio José para a gente comentar sobre a enchente, a trágica enchente de 1974, que hoje, dia 17 de abril, completa 50 anos dessa tragédia. Então vamos lá, Papagaio, Antônio José, que é o nosso parceiro aqui, o Papagaio, sempre está trazendo notícias aqui para o nosso programa. Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E vamos contar um pouco dessa história, né? Daniel, o prazer é todo meu. Então, rapaz, é uma notícia que não enche os ouvidos da gente de alegria, mas faz parte de nossa história. Então, foi no dia 17 de abril de 74, né? Uma semana antes, um mês antes, falava na imprensa que na época existia a história do cometa Halley. E a imprensa falava, antes do cometa Halley passasse e espalhasse a cauda dele, ia ter uma tragédia e uma chuva forte, né? Mas a gente só escutava, mas a gente não acreditava. E realmente, uma semana antes, uns 3 dias antes, aconteceu uma mancha no céu que escureceu à tarde. 4 horas da tarde escureceu, né? 3 horas da tarde. Aí nós ficamos na expectativa. Inclusive as galinhas começaram a subir no galinheiro, no puleiro, né? Por causa que estava ficando escuro, em plena 3 horas da tarde. Então passou a semana, não lembro muito, foi 3 dias. Aí às 3 horas da tarde começou a preparar em cima da Serra do Aburá, em cima da vila de Poço Comprido. E fechou o tempo. Nessa época eu estudava em Timbaúba. Eu fiquei da expectativa olhando para a região de Catucá e Poço Comprido, né? Começou a chover umas 4 horas da tarde. Os cordões de chuva descia negro, não era azul, era chuva negra, porque era muito forte a chuva. Inclusive, às 4 horas da tarde, os amigos do meu pai, na época, falaram que a chuva era tão pesada, Daniel, que ela encostou na Serra do Aburá. Entendeu? Na Serra de Paquivira ali, a água batia, descia com pé de jaca, com pedra, com gente, com cavalo, com tudo. E nessa época matou meu tio, José Anania, irmão de minha mãe, e meu primo, Nildo, aquele de Mirador, que é primo meu também. E foi uma tragédia muito grande. Às 6, 7 horas da manhã, nós estávamos em Timbaúba estudando, cinesista, subiu eu e meu irmão e a filha Dora de seu Manuel Genuíno, a pé, para casa. E nós vi a tragédia onde passou a cheia era de uma serra para outra, entendeu? E a partir de Poço da Pedra nós começamos a ver corpos pelados, nu na areia, muitos corpos, né? E foi uma tragédia muito grande. Você na época já residia onde hoje reside, ali na vila lá em cima, né, nos Macacos? Não, eu morava no Sítio Macaco. Mas a gente estudava em Timbaúba, no colégio Cinexista, eu e meu irmão, né? E quando nós fomos para casa de manhã, e a tragédia estava feita, onde levou Poço Comprido, acabou inteiro, né? Hoje era em cima do Uruçu e separaram, outro lado, para baixo, fizeram outra vila. Levou Pororoca, Catucá em Peso, né? Mirador, Serra Fechada, né? Fundo da Mala. E um pouco do Poço da Pedra também, né? Antes de ser feita a barragem de Tiúma. É importante lembrar o pessoal de hoje, né, que não conhece bem essa história, que o distrito de Catucá, antes ele era todo ali na margem mesmo do rio, né? Onde hoje ainda tem umas casas ali próximas ao rio, né? Mas aí depois dessa tragédia que foi construída a vila de Catucá passou a ser mais acima, né? Onde hoje é a vila, onde tem a escola, o posto, aquela área toda para ali é toda nova, né? Tem a igreja, né? A igreja de crente, a igreja evangélica e a igreja católica. Então, foi feita, se não me engano, foi em 97. Foi começada aquela construção, em 77, a construção da Vila do Catucá, né? Embaixo já tem uma faixa de umas 50 residências, 60, né? Fizeram outras casas novas, mais para o lado direito de quem desce da vila, tá entendendo? Agora, outro lugar que acabou até agora, não teve como revigorar,
foi Mirador. Mirador sofreu a tragédia maior, eu acho, o pessoal dos animais de fazer outra vila, né? Não sei qual motivo, que o Mirador acabou. Também fizeram outra vila no Poço Comprido, lá em cima, no Uruçu, não é? E lá em cima também, para cima, para baixo da antiga feira do domingo do Poço Comprido, onde era a Vila do Poço Comprido, fizeram para baixo, a Vila do Poço Comprido também. Uhum. Né? A gente conhece quem conhece, como a gente conhece aquela região dali, sabe que é um grande córrego, né? Na verdade, o rio Tiúma, né, que é o rio que desce por ali, ele, quando chove, toda aquela água que vem de cima da Serra do Amburá, daquela região, até do Pirauá também desce água lá por cima e vem bater aqui no rio Tiúma, né, que deságua hoje na barragem do Tiúma, que porventura na última cheiazinha, essa desse ano mesmo já teve uma cheiazinha por lá e já praticamente foram 2 cheias, né, e que já tem bastante água já na barragem, né. Essa barragem veio realmente para conter e ajuda muito a questão aqui de Timbaúba de não sofrer as grandes cheias, porque é a união dos 2 rios, né, o Tiúma com o Capibaribe Mirim, que se une aqui dentro da cidade de Timbaúba. E naquela época a cheia veio dos 2 lados, porque tanto veio essa tragédia que aconteceu lá de Poço Comprido até Mirador, como também o rio Capibaribe Mirim, que veio de Macaparana também já trazendo muita água. E quando chegou em Timbaúba foi que aconteceu realmente uma tragédia grande, inclusive a ponte do Barro foi nessa época que a ponte entortou, né? Daniel, nossa região existe 2 grandes rios, que é o rio Capibaribe Mirim, que nasce em São Vicente Ferre, e o rio Tiúma, que nasce em Macaparana. Os 2 se encontram aqui em Timbaúba. Só que o rio Tiúma, ele deságua hoje, mais ou menos, na barragem de Tiúma. De 2 a 3 cheias, aí ele enche a barragem do Tiúma, né? Aí passa pelo Sangrador. Mas contei muito as enchentes, né? Que no passado não tinha. Então você vê, falando do passado, dessa grande enchente que teve em 74, agravou muito o progresso da região, tá entendendo? Impactou muito, porque muita gente viajou, na época morreram entre 40 a 50 pessoas, não é? E muita gente viajou, foi embora, outras pessoas morreram enforcadas, porque ficou sem nada, ficou na miséria e não aguentou o problema de perder tudo, né? Se matou. E fica na história que a gente, a partir daquela época, teve muito cuidado de construir nas margens do rio. É um problema. Hoje, para a pessoa que já viu a enchente que nem eu vi, e construir imagem de represa e imagem de rio, está arriscando muito, colocando em risco a vida dele e de sua família, de seus amigos. Tá entendendo? Que uma cheia, que nem eu vi em 74 e 77, foi quase o mesmo tamanho, só que já tinha feito a abertura do rio, né? A cheia muito temerosa, é muito grande, é um volume de água muito grande, que quem está na frente leva mesmo e mata. Não escapa ninguém. Eu não tenho certeza, mas vou te perguntar, também não sei se você lembra, mas o entortamento que houve na ponte do Barro e que levou um tempo para ela ser reconstruída, aquela ponte, porque tem o nome de Manuel Borba, inclusive, e a gente tinha ali uma pinguela, eu lembro, eu era menino, e tinha a fábrica do Maracanã, que hoje é aqui em Araruna, né, ali no bairro de Araruna. Essa fábrica era ali. Depois da ponte do Barro, a gente só passava o tricolor, né? Batia o bar tricolor e atravessava a ponte e já estava no Fubá Maracanã. E eu lembro que na época, menino, a gente ia buscar a fuba lá, eu e meu irmão, meu pai tinha a bodega e a gente ia comprar a fuba lá. E nesse período de 74, não me lembro se foi 74 ou foi em 77, que houve a queda realmente da ponte. E aí a gente tinha uma pinguela, que a gente passava naquela pinguela balançando, e foi realmente uma tragédia isso. Para o Fubá também foi complicado, porque as vendas, né, complicou, que não tinha as saídas aí de Timbaúba para o Araruna, não tinha o Barro praticamente não existia ainda, era uma comunidadezinha pequena, então a cidade toda era do rio para cá, era mais do rio para o lado de cá, do rio para lá tinha olaria, tinha outros empreendimentos, mas a população ainda não era desenvolvida para o lado do Barro e para o lado de Araruna, como hoje, né, que tem ali, era mais aquela rua de São Pedro que existia, era mais próxima do centro. Eu não lembro bem se foi nesse período de 74, 77, mas que já houve, em 74, houve entortamento. Eu estou até com fotos aqui, a gente está vendo aqui no computador, que é do período de 74. A gente vê que tem um trecho da ponte que está em pé e já tem outro trecho que está
danificado, bem danificado. Então, acho que foi nesse período mesmo, foi essa grande cheia que cobriu a ponte do barro. Então, imagina, por aí você tira, né? Uma cheia que cobre a ponte do barro. Na época eu estava cinesista, subi com meu irmão para centro da cidade e o rio começou a encher. O rio começou a encher, aí ligaram a difusora, que hoje é a difusora, né, antiga, pedindo caminhão forte para retirar as pessoas de Campo do Sete, do Hospital João Ferreira Lima e de lá embaixo, começou Timbobo lá embaixo, Mocóis, que morava, e as pessoas da margem do Rio Maria Preta também, e de Campo do Sete. Eu subi para o Campo do Sete, as casas, via só a comida das casas. Tá entendendo? A água ali em frente, por trás do tacarejo, ali do mercado, a água entrava pelos bueiros do rio, em vez da água entrar da cidade e ir para o rio, não, o rio transbordou a água por dentro do encanamento e saía na praça Carro Lira, e o carro com 2 metros de altura, os tutano de água subindo, sabe, com a pressão da água do rio, tá entendendo? E a ponte, o jornal falava, a difusora, falava que para ninguém passar na ponte. E o pessoal passava correndo, e eu vi tudo isso aí, eu assisti ao vivo mesmo, né? Então, quando foi uma faixa de umas 6h30, 7 horas, a ponte entortou, né? Deu estouro, entortou, pronto, ninguém passou mais. Ela ficou virada para o lado da cheia, para o lado de cima, né? Foi uma coisa terrível, terrível. A gente que estava aqui em Timbaúba, Daniel, tinha certeza que do jeito que a água estava chegando, o Timbu estava sofrendo, a gente pensou que todo mundo ia morrer de verdade. Tá entendendo? Eu falei pro meu irmão, Luiz, o pessoal de Poço Comprido, Catucá, tá passando aqui, que eu tô sentindo. Tá entendendo? A água barrenta, a água preta, água de barro, água de terra pura, que vinha das serras de Poço Comprido, Catucá e região. A mensagem que a gente pode deixar para a população, Antônio José Papagaio, com relação a esse acontecimento, né? Tragédias, a gente não está livre de acontecer, porque a natureza é que manda, né? A gente sabe que na história do universo, né, tem muitas tragédias que aconteceram e a população ela tem que estar preparada para isso. Então, que mensagem a gente poderia deixar dentro do programa de hoje, fazendo esse relato dos 50 anos da grande cheia, da grande enchente que deu aqui no município de Timbaúba, mais precisamente pelo rio Tiúma, que atingiu as comunidades de Poço Comprido, de Catucá, Poço da Pedra, Mirador, né? Pororoca. E aí, Pororoca também, né? O Poço Comprido, inclusive, já é Macaparana, né? Já é da área de Macaparana. Mas aí, qual é a mensagem que a gente pode tirar? Qual o ensinamento que a gente pode tirar disso tudo? Ô Daniel, eu como ambientalista há 43 anos, eu falo para as pessoas que o melhor cuidado que a gente pode ter é ter muito cuidado com a água. Quando você for construir, você construir longe das margens de rio e de represa. E longe de lugar de ladeira, né? Para você não cair barreira e você não descer junto. E também reflorestar as margens dos rios, as nascentes, as margens das represas, é muito importante para o futuro das novas gerações. Tá entendendo? Que aquela enchente, né, que eu assisti, para mim foi um grande aprendizado. Respeitar a natureza. Porque não faz parte, Daniel, nós somos apenas uma pequena célula da natureza. E temos que respeitar muito, porque a gente chega, vive e vai embora, e a natureza permanece. Tá entendendo? Então ela é dona da gente. A natureza tudo que a gente é e faz depende da natureza. Muito bem, obrigado então ao Antônio José o Papagaio pelo relato e nossa saudação a todos que também viveram aquele momento, aos familiares, né, que perderam, pessoas como o Antônio José que perdeu seus familiares naquela tragédia, naquela enchente, nossos pêsames mais uma vez, né, nossos sentimentos aqui e que fique realmente essa lição que o Antônio José passou. Obrigado pela sua participação, estamos à disposição aqui, Antônio José. Obrigado a todos, que tenhamos um mundo melhor futuramente.